Evangelho no lar, prece de abertura. Acalma minha alma, Senhor, que se confrage em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em Tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com Teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 19 a 23. A união e a afeição que existem entre as pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gosto e pendores nenhuma semelhança apresentam com os seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, anuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de provas para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na terra com as raças e os povos. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Prova naquele que sente falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria um deles se fosse único? Mas tranquilizem-se os egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, os quais lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sobre o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Ela necessariamente anula a pré-existência da alma, sendo estas criadas ao mesmo tempo que os corpos, nenhum laço anterior há entre elas, que neste caso serão completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias fica assim reduzida à só filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Não há então motivo algum para quem quer que seja glorificar-se de haver tido por antepassados tais ou tais personagens ilustres. Como a reencarnação, ascendentes e descendentes podem já se ter conhecido, vivido juntos, amado e podendo reunir-se mais tarde, a fim de apertarem entre si os laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso, pois desde que haja qualquer progresso já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal,
Elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a juntar-se, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãs e amigos jamais podem estar certo de se verem novamente. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação, o progresso a que ela dá lugar, todos os que se amaram tornam-se a encontrar na terra e no espaço e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro do além-túmulo. 1. O nada, de acordo com a doutrina materialista. 2. A absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. 3. A individualidade, com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. 4. A individualidade com progressão infinita, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amam, e é isso o que constitui a verdadeira família. Esclarecimentos. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 2, intitulado Família, nos diz: temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Estas palavras mostram a importância da família na nossa evolução, na nossa história de vida como seres imortais. A doutrina espírita nos traz nos seus pilares a lógica absoluta da reencarnação. O conceito de família se expande, vai muito além dos laços consanguíneos. O entendimento das dificuldades existentes dentro de um lar ganham explicações diante da pluralidade das existências, das reencarnações, dos afetos que se unem em uma nova existência e daqueles que precisam crescer e se juntam a esses núcleos familiares para evoluir. Passamos a entender o porquê nos afinamos mais com um do que com o outro. Compreendemos porque um amigo muitas vezes é aquele irmão que tanto gostaríamos de ter e temos. Percebemos as tramas dos enganos entre familiares que brigam pelos bens materiais. O porquê de tragédias, traições, crimes, rejeições, abortos, tantas decepções. É com a doutrina espírita que vamos entender que cada um está fazendo o melhor que pode, que os erros de hoje serão corrigidos amanhã e que os erros de ontem estão sendo corrigidos hoje. Errar é uma forma de aprender dentro das leis de Deus. Se assim compreendermos, fica mais fácil perdoar, sermos perdoados e nos perdoarmos, facilitando a convivência da nossa família. Temos a reencarnação a grande diferença do Espiritismo para as outras religiões, uma diferença que explica e consola. Mas não basta conhecermos estes conceitos, não basta explicarmos as dificuldades com a reencarnação.
a lógica irrefutável destes reencontros. É preciso viver como espíritos imortais que somos. Então, quando nós olharmos para os laços de família, não nos esqueceremos do mandamento maior do Cristo, que diz para amar o próximo como a si mesmo. Vamos amar aquele que está ao nosso lado, mais próximo de nós. Já erramos muito, já magoamos muito e já nos magoaram muito. Mas cabe a nós, nessa reencarnação em que o véu do esquecimento nos proporcionou apagar da memória atos que não foram tão bons para nós, de nós mesmos, vamos usá-lo com sabedoria para o nosso crescimento. Esquecer é uma dádiva que Deus nos deu diante de tantos erros que já cometemos. Olhar para aquele que está ao nosso lado com a bênção do esquecimento do que já fizemos a Ele proporciona que possamos amá-lo incondicionalmente pelo que Ele é hoje, pelas conquistas que Ele realizou até hoje, pelo esforço da sua modificação. E assim também seremos amados. Não podemos nos esquecer que se fomos reunidos aqui e agora, é porque este é o melhor tempo para solucionarmos os comportamentos inconvenientes, posturas de vidas intransigentes e para promovermos nossa transformação interior, fatores imprescindíveis para o crescimento de nós mesmos. O ontem já passou. Agora é a melhor ocasião para o teu crescimento e renovação. Palavras do Espírito Hamed, do livro Renovando Atitudes. Prece de encerramento. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, eu te agradeço por tudo que tens feito em minha vida, pela alegria, pela minha família, pelos meus amigos, pelos dons que me destes, pelos relacionamentos que possibilitam que eu cresça a cada dia e fique mais próximo de Ti. Por tudo, obrigada, Pai, pelas oportunidades que me tens dado, por eu saber que o Teu amor me chega a cada dia, pelo afeto daqueles que estão ao meu lado, pelas dádivas da espiritualidade me abençoando e me orientando nesta caminhada. Obrigada, Pai, pelo Teu perdão, porque sei que muitas vezes fui perdoada por Ti. Obrigada, Senhor, porque sempre estás ao meu lado. Te peço, Pai, por todos os meus familiares, que eles também, Senhor, estejam envolvidos no Teu amor e Te percebam a cada dia. Te peço, Pai, que fluidifiques a minha água. E acima de tudo, Pai, te peço por toda a humanidade, envolva o Senhor com o seu amor, para que eles possam encontrar a paz. Graças a Deus. Que o amor único de Deus envolva todas as almas para o bem.